Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aqui no Dados Críticos. Hoje pra gente falar sobre alinhamento no RPG, né? Mas a gente vai focar um pouco aqui sobre o uso de como é feito o alinhamento no D&D quinta edição. E para isso, para ter esse bate-papo aqui conosco e falar um pouco disso, tenho aqui Felipe Moura. Boa noite, né? Bem-vindo aí, Felipe. Boa noite, bom dia, boa tarde também para quem tá ouvindo. Vamos falar um pouco desse sistema de alinhamento aí, os pontos positivos e negativos. Muita coisa para discutir, legal. É isso aí. E temos também aqui o Vinícius, que também tá na nossa mesa de Valansia, né? De Old Dragon, segunda edição. E aí, Vinícius, beleza? Beleza. E aí, pessoal? Boa aurora, boa tarde, bom horário de almoço para você também. O pessoal ouve fazendo exercício aí, o pessoal manda foto no carro, dirigindo. Então, para você que tá aí, seja bem-vindo. Então, primeiro vamos tentar entender aqui, né, antes da gente começar, eu queria fazer um breve histórico aqui do processo do alinhamento, né, no D&D. Então ele surge, o que a gente chama de tendência ou alinhamento, já lá no sistema do D&D de 74 original. Lá, só que antes a gente tinha, você podia colocar, né, em 3 vertentes, né, você podia colocar o personagem seria leal, né, que é o lawful, que tinha honra e tudo mais, né, você podia colocar ele como neutro, né, que é o que a gente conhece também, né, que alguém que buscava um balanço entre os extremos, né, e também tinha o caótico. Então, bem no início do D&D, a gente só tinha mesmo esses 3, que eram o leal, o caótico e o neutro, né, e depois, né, com a evolução do D&D, né, lá em 77 você teve o Basic 7 sendo lançado, né, e aí a gente já tem nesse processo aí, essa segunda vertente, né, essa axis, né, que é o bom e o mal. Né, o bom sendo esse altruísmo, respeito pela vida, e o mal sendo o evil, né, sendo esse egocentrismo, essa falta de respeito pela vida. Então a gente vai ter um sistema, né, que funciona muito quase igual o signo, né, galera? Tipo, você tem hoje em dia, e isso foi sendo usado em vários sistemas, né? Na quinta edição eu sinto que perdeu um pouco o efeito mecânico que tinha antigamente nos outros sistemas antigos do D&D, mas você pode classificar o seu personagem enquanto, sei lá, leal e bom, caótico e mal, sabe? E, tipo, tem vários modos ali que é como se dissesse onde que o seu personagem tá na moralidade dele, né? E o Felipe até sugeriu, né? Ele falou, não curto muito alinhamento na quinta edição. Eu queria começar te perguntando, Felipe, assim, de onde que veio, assim, essa não curtir e tudo mais, o alinhamento, o uso dele na quinta edição, cara? Então, o meu caso foi por experiências praticadas quando eu comecei a jogar, né, a quinta edição. Comecei a jogar RPG na transição, né, em 2013 para 2014, na transição da 3.5 para a quinta, então não tinha muita experiência, né, então fui guiado fui moldado, né, pelos mestres que eu tive no início ali. A experiência que eu tive, né, hoje, analisando assim, não foi a experiência que eu julgo boa para quem tá começando, porque eu entendo que o alinhamento, né, ele serve como uma base para um jogador, né, ter ideias de comportamento, mas da forma que foi utilizada, né, pelo menos comigo e a forma que eu vejo algumas vezes, muitas vezes eles são até limitantes naquilo que o jogador pode fazer, né. Então, alguns exemplos que eu lembro na minha cabeça que ocorreu comigo ou com pessoas que estavam na mesa junto. Só porque um cara era ordeiro, né? Vamos dizer assim, acho que é ordeiro e neutro. E ele queria fazer uma parada na taverna, tipo assim, extravasar, né? Uma parada assim, meio mais lado caótico. E o mestre travou ele, não, você não pode fazer isso porque seu personagem ele é ordeiro. Ou o cara queria tomar uma posição, escolher um lado entre uma disputa política, e só porque ele era neutro, ele não podia tomar, entendeu? Então, analisando hoje assim, eu percebi que muitas vezes, alguns mestres até por questões de inexperiência, por questão de tentar manter o jogo travado naquilo para não perder o controle, acaba utilizando esse lado do alinhamento para um lado que eu acho que é prejudicial. E eu não vejo isso também como tantos pontos positivos para que ele fique, né? Porque sou muito mais do jogador mesmo, criar as próprias limitações deles, né? Porque eu acho que ninguém é 100% uma coisa, né? Você pode se tratar como um cara ordeiro e tal, mas final de semana você quer dar aquela fugidinha, dar aquela bebidinha a mais, causar aquela coisa caótica assim, e às vezes tá tudo ok. Então, tipo assim, o seu personagem, ele não precisa ficar entre essas linhas. Então, pra mim, na quinta edição, nunca funcionou muito bem não. Das vezes que eu mestrei, eu nunca utilizei isso, nunca cobrei isso dos jogadores, eu acho que correu tudo normal. Eu entendo que, né, jogando a OSR agora, ali sim tem um papel importante, até mecanicamente como você falou, mas eu acho que
com as evoluções aí, chegando até a quinta edição, eu não consigo ver muita utilidade para eles assim, pelo menos nas mesas que eu participei, não. Ah, bacana. E como é que é com você, Vinícius, o uso do alinhamento nas suas mesas? Já teve experiências parecidas ou para você sempre foi tranquilo? Bem, assim, eu não gosto. De fato, eu não gosto. Até porque, assim, minha origem em termos de RPG foi bem diferente. Eu venho do mundo das trevas, Vampira Máscara, Lobisomem, Apocalipse, o Wrath, né, Aparição, Mago, do mundo das trevas, né? E nas edições que eu joguei inicialmente, segunda edição de Vampira Máscara, terceira edição, o World of Darkness, Chronicle of Darkness também, e agora a quinta edição, vem com uma ideia diferente, assim, quanto à questão de moralidade, né? Porque o alinhamento eu vejo muito a questão de não ser o que o personagem é ou deveria ser, né? Mas sim uma questão de moralidade, o quanto ele se alinha a uma certa moral, algum eixo moral. E moralidade, pelo menos assim, dos estudos acadêmicos e tal, advém muito de religião, regras religiosas. E tem até a ver, assim, com a questão de cosmologia do D&D, um eixo de bondade ou maldade, de caos, ordem. Ele tem muita coisa a ver com de certa maneira, com essa questão de religião dentro do jogo. O que acaba sendo contraditório, porque o próprio jogo ele não te dá essa ideia, não te incentiva a isso, de ir para esse lado de o seu personagem segue uma divindade e essa divindade tem uma tendência a ter tal tendência. Quem segue essa religião aqui, ele segue mais para esse lado. Ele não incentiva, ele te deixa meio solto, as regras do jogo te deixam meio soltos. E até os textos mesmo, sem ser de regras, os textos informativos do jogo te deixam solto quanto a isso. Mas se você for analisar bem, ele segue uma ideia de moralidade. E normalmente moralidade advém da religião. Eu entendo que se você quiser realmente fazer um roleplay da natureza do personagem ou do que ele se apresenta para os demais, há formas mais interessantes do que usar a regra de alinhamentos. Eu já tive essa experiência numa mesa em que usei a regra do Crônica das Trevas, né, o World of Darkness, que foi que saiu aqui no Brasil, agora não estou lembrando em português, acho que foi Crônica das Trevas mesmo, que no livro básico ele tem uma regrinha, até diferente do Mundo das Trevas normal, que é de vício e virtude. Eu testei isso numa mesa, numa campanha longa, e eu vi que teve um resultado interessante, assim, em como os jogadores interpretavam os personagens. E para mim foi muito gratificante como mestre, porque os jogadores entenderam, até mesmo os novatos que passaram pela campanha, eles entenderam a ideia dessa regra do vício e virtude e levaram a interpretação dos personagens seguindo essa ideia. E a questão de moralidade deles ficou mais aberta para a divindade, a religião que eles seguiam. E acabou sendo rendendo alguns momentos bem emotivos até os próprios jogadores chegavam e falavam, o meu personagem está com um conflito interior contra tal coisa, se ele deve fazer tal coisa ou não, e tudo. Ou eles dissimulavam mesmo que eles eram em determinadas situações para obter alguma vantagem para o grupo ou para si dentro do jogo. Enfim, foi bem interessante essa questão do roleplay. Não seguir usar a regra de alinhamentos. Assim, isso que o Felipe, você tá falando, né? Eu concordo demais no sentido de que, do jeito que tem sido usado, cara, não agrega nada na mesa de modo geral, né? Mas eu sou um defensor do uso do alinhamento, por isso que eu queria que a gente conversasse aqui, né? E principalmente é legal a gente conversar com quem vê diferente, porque eu não acho que o problema tá na ferramenta em si. Eu acho que faz sentido até
assim, já que não se tem usado, você tirar por uma questão de lógica mesmo, né? Ninguém tá usando, então não precisa, né? Ela influencia alguma coisa? Por que vai ter esse texto aqui? Mas eu acho que dentro do histórico do D&D, eu vejo o alinhamento como uma ferramenta muito legal, principalmente pro jogador que tá querendo começar a manter uma consistência na interpretação dele. E aí, eu acho que o problema em si não é nem a ferramenta em si, mas sabe o uso dela? Então, tipo, como antigamente o jogo ele punia mecanicamente. Então, o clérigo que tá saindo do dogma do deus dele, sei lá, o deus é ordeiro e aí ele tá fazendo algo caótico, sabe? Então, ele perdia as magias. Tendia-se, né? Porque uma coisa é a regra escrita, o outro é o que se usa, né? Então, do jeito que a regra tá lá, muita gente pegava literalmente e falava assim, opa, fez isso aqui? E é muito subjetivo, né? Pô, o que eu acho que é ordeiro? O que o mestre acha? O que o jogador acha que é ordeiro? E às vezes eu suponho que isso vai causar um problema na mesa, né? Porque, pô, velho, não, pra mim isso aqui é ordeiro. Mas é igual o Felipe falou, e você também, Vinícius, que tipo assim, o personagem, ele não se limita. Se a gente quer que ele seja um personagem rico, vivo, ele não pode se limitar só a ser, sabe, uma folha, e ele sempre age, não é aquele paladino, sabe, que anda reto e não desvia o caminho nunca. Pô, não é assim. Então, o que eu vejo é que eu acho uma ferramenta legal, mas eu não gosto de ver como limitador, sabe? Igual, tipo assim, é signo. Porque o pessoal vê, o uso que o pessoal vê e que eu costumo ver é assim, ó, você é caótico e bom, então você vai ter que agir caótico e bom pra sempre, tá? E eu não vejo assim. Eu vejo assim, ó, você se define como caótico e bom. E aí, à medida que, sei lá, você começa a ter mais atitudes, sei lá, de leal e bom, por exemplo, ou de neutro e bom, a gente vai dentro da mesa, numa conversa entre jogador, entre mestre, tipo assim, falando assim, pô, tô percebendo que você tá tendo umas atitudes dessa forma, o que você acha? E aí o jogador fala assim, é verdade, não é que tal se a gente mudar? Agora, cara, eu acho errado, e aí assim, eu acho errado o mestre chegar e falar assim, você não pode fazer isso porque, pô, não pode por quê, velho, foda-se, né, tipo, sei lá, cara, eu acho meio paia isso. Se o jogador quer fazer, mesmo que não esteja no alinhamento dele, completo oposto, deixa fazer, pô, depois conversa e muda o alinhamento. Eu penso assim, vocês não veem dessa forma, não? Mas, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta até. Porque essa fala, quando a gente conversou disso no grupo, né? Você até falou assim, cara, quando é nesse caso aqui, eu só peço o cara pra trocar o alinhamento. Aí eu fiquei até raciocinando sobre isso, né? De fato, né? Tipo assim, acho que é a opção, ok, mas eu penso, pô, mas se o cara vai trocar o alinhamento, né? E não tem consequência mecanicamente, né? Ou de roleplay, então por que ter a ferramenta, sabe? Entendi. Eu penso sempre assim, as coisas, pra mim, é legal, elas têm consequências, né? Quando eu falo consequências aqui, não quer dizer só consequências negativas, obviamente, né? Tem, tipo assim, que a ação do jogador reflita na história do mundo, né? Etc. Então, é igual, por exemplo, Pathfinder, né? Tem uma coisa legal, principalmente quem joga de campeão, né? Que lá o Paladino é uma das classes campeão, que ele tem, né, os juramentos dele. E ele é bem escrito na regra, ó. Essa aqui são os juramentos. Se você for contra um desses aqui, se for agir negócio, você perde os seus poderes com a sua divindade. Então, inclusive não só o Paladino, o Bárbaro também tem. Então, se o Bárbaro ele não, sei lá, ser covarde diante de uma briga e tal, ele perde a característica dele de entrar em rede. Então, tipo assim, é limitador até um certo ponto? Só que o cara tá escolhendo aquilo lá e ele sabe. E é legal, tipo assim, quando o cara perde, né? Por exemplo, o Paladino perde comunicação com os deuses, tem uma magia específica, um ritual pro cara voltar esse papo com Deus. Então, tipo assim, você acaba criando uma nova jornada, uma nova missão secundária pro cara. Então, tipo assim, aí tem um impacto, entendeu? Na quinta edição eu vejo, né? Se a gente seguir essa ideia de trocar, não, seu personagem tá agindo assim, acho que o seu alinhamento agora se encaixaria dessa forma melhor. Beleza, os dois jogadores e o mestre quiser trocar, tal. Mas eu não vejo, tipo assim, impacto direto, entendeu? Entendi. Então, pra mim, por que ter nesse caso? Entendi, mas é porque quando eu falo mudar, assim, geralmente quando acontece essa mudança, mas sendo muito sincero com você, tá? Ultimamente já faz, assim, vou dizer que a gente usa mais, porque eu não tenho de jogar tanta quinta edição mais, né? Mas mesmo nos sistemas mais antigos, onde isso não é tão relevante assim pra regra, sabe? Eu quase não uso mesmo, porque igual você falou, sabe? A gente usa aquele que vai ter impacto. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que essa cena, quando eu falo, vamos mudar,
Não é simplesmente, muda aí na ficha e foda-se, né? Geralmente, quando isso acontece, é numa daquelas cenas que eu tenho chamado de cena de reflexão, né? Acho que vocês já ouviram falando sobre isso, que é tipo assim, aquela cena ao redor da fogueira e tal, que você reflete sobre o que aconteceu. Eu gosto que esses momentos ali, tipo assim, quando isso acontece, que a pessoa, ou o jogador, né? Sabe aquelas conversas que você tem com outro personagem? Pô, velho, o que você valoriza na vida, esse tipo de coisa? Quando acontece um momento, um marco desse narrativo, aí ele muda. Mas o que você falou é muito verdade, né? Não tem atrelamento nenhum, não precisaria necessariamente disso, poderia ser igual qualquer outra mecânica, como a de vícios e virtudes, igual o Vinícius falou do World of Darkness, que isso não influenciaria na mecânica do jogo da quinta edição, né? Então, se não vai ter impacto na quinta edição, realmente não faz sentido ter essa regra ali, né, velho? Exato. Assim, ainda quanto à quinta edição, eu vejo mais que eles quiseram manter um pilar, né? Uma tradição mais. E não quiseram, diante das críticas pesadas que houveram quanto à quarta edição, que modificou muitos pontos base do D&D, acho que eles tiveram um pouco de medo de cortar isso. Uhum. Mas uma coisa que eu acho interessante, que conforme vocês foram falando, eu fui me lembrando, essa questão de alterar o comportamento sem alterar o alinhamento. A própria literatura do D&D mostra isso. Alguns romances, né, por exemplo, os de Dragonlance, a gente tem alguns personagens que em determinadas situações eles agem, entre aspas, fora do seu alinhamento, mas não mudam assim depois, ao longo da história. Eu vou dar um exemplo. Não é spoiler, né, porque é uma partezinha que é quase um interlúdio dentro da história. É no... Acho que entre nós três aqui, todo mundo leu também a trilogia principal, não foi? Sim, sim. Entendeu? Eu já li a trilogia principal também, Felipe também. Então, ótimo. Não, Dragonlance lá, acho que é no terceiro livro, ou é no segundo, não me recordo mais, tem a parte do circo, né? Uhum. A gente vê que o Raistlin age completamente diferente do normal dele ali. E nem por isso ele mudou o alinhamento dele, por assim dizer. Foi uma ocasião que descontraiu um pouquinho mais e agiu de uma forma mais amena, mais doce. Deixou de ser o leal e mal, né, que ele era, e digamos foi um pouquinho mais pro neutro. Ou seja, atitudes isoladas não mudam o caráter da pessoa, né? Tipo, isso não muda a moralidade Exato. dela de modo geral. Isso faz muito sentido. Mas isso, cara, uma coisa que eu acho que você tocou num ponto crítico aí, né? Já que a gente tá discutindo sobre a quinta edição, eu acho que uma das coisas que me incomoda no caminho que ela tem levado, assim, né? É que ela tenta usar esses signos do D&D antigo, mas que já não conversam mais com o tipo de jogo que ela tá propondo. Então, às vezes, eu sinto que ela se atém ou se apega demais pra não deixar de ser D&D porque, sei lá, tem uma propriedade intelectual, tem pessoas que já jogam há tantos anos e que quando teve a quarta edição eles mudaram demais, achou ruim. Então, eu vejo que assim, é um jogo de tentar agradar dois tipos de públicos diferentes. E eu sinto que isso, cara, só tem isso é minha opinião, lógico, mas só tem consequência, né, de desagradar dois públicos diferentes ao mesmo tempo. Porque, cara, é impossível você agradar todo mundo. Então, o fato, por exemplo, né, você tem os atributos, você tem os 6 atributos, né, e, pô, isso é clássico do jogo de D&D, você não precisa mudar necessariamente, mas uma coisa que ela reluta muito em fazer é deixar aquele número do atributo ali que é literalmente inútil, né, cara, é inútil, todo mundo sabe que, tipo assim, você usa ele só pra rolar, pra saber quanto que é o modificador, que é o que você usa de fato, né, e aí se mantém aquele número ali, tipo assim, por uma conveniência, sei lá, por conta de... né? Pô, Tem é o 20 de D&D, força. Tradição. É uma tradição, exato, cara. E aí, eu sinto que nisso aí você desagrada a pessoa que poderia, né? Você tem sistemas hoje igual o DC-20, você tem vários aí surgindo, o MCDM e vários outros aí, que estão tentando pensar nessa linha diferente. E você tem sistemas que eu sinto que... não sei se é difícil falar isso, né? Mas eu sinto que tem outros sistemas que tem mais cara do que eu considero D&D do que o próprio D&D quinta edição. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Tipo assim... Faz bastante. Eu pego um Shadow Dark hoje da vida, eu pego um Old School Essentials. Pra mim, isso tem cara de D&D. Um Ozzy até, né? O Ozzy, o Old Dragon, né? Muitas vezes tem uma cara de D&D que eu não sinto D&D tendo, sabe? É doideira isso, né, cara? É uma coisa que quando eu fiz a migração pro D&D quinta edição, eu refleti isso e algumas viradas de edições de outros sistemas também eu vi. Muitas vezes a editora
ou os autores, né, tentam agradar mais aquele jogador que é mais vocal, ou o colecionador, ou aquele que é mais apegado a algumas tradições do jogo. Mas esse cara não joga mais, né? Não tem mais tempo, não tem mais interesse, não tem mais grupo. Mas não vai atrás de agradar quem joga de fato, que vê a dificuldade, por exemplo, nessa questão do atributo. Que não vê uma praticidade, é um negócio que atrapalha mais do que ajuda. Ou então a questão do nosso assunto aqui do alinhamento. Eles acabam perdendo a chance de mudar, fazer alguma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa mais funcional, ou mesmo retirar de fato do jogo, que isso aqui não vai servir para nada mesmo, vamos tirar. É quase como um apêndice, que só serve para infeccionar e você tirar a licença médica. Praticamente isso aí. Mas, tipo assim, uma coisa que eu queria saber de vocês é que, pô, beleza, eu sinto que com essa popularização do jogo, de modo geral, e eu acho que isso tem tudo a ver com o alinhamento, né, você precisa criar um vocabulário, né? Antigamente você jogava cada um na sua mesa, do seu jeito, e você entendia o que era da regras e era aquilo ali, e é isso, né. Hoje em dia você tem uma comunidade que conversa sobre o jogo muito mais integrada do que existiu desde sempre, né? Eu acho que é a comunidade mais integrada. Então, se eu tenho uma dúvida de regra, eu vou perguntar, sei lá, no Discord, no Twitter, né? Do Jeremy Crawford e por aí vai, para saber como que foi pensado naquilo ali. No entanto, isso eu sinto que vai causando uma certa pasteurização do jeito do sistema de modo geral. Tipo assim, então existe, entre aspas, para ser popular tem que ter o jeito certo, entre aspas. Então, por exemplo, e aí eu queria saber, né? Se você vai lá na sua mesa, Felipe, ou se você vai na sua mesa, Vinícius, e sei lá, eu tiro o alinhamento, ou muda e coloca o vícios e virtudes. Muita gente vai olhar para isso e eu vejo que esse é um movimento real, sabe? Da cultura de D&D hoje em dia. Olha para isso e fala assim, cara, isso não é D&D que você está jogando, sabe? E é louco, porque eu acabei de falar isso atrás, né? Eu sinto que não é D&D. Mas pensando bem, o que é D&D é um negócio muito subjetivo também. Cara, é muito louco pensar assim, né? Porque tem... talvez o que é D&D pra mim é muito menos regra do que o que é D&D pra outra pessoa. Cara, é louco como o jogo se manifesta e ele vira real, ele só vira jogo mesmo quando ele sai da regra e vai pra mesa, né? Vocês veem esse movimento que eu tô falando também? Tipo assim, de ter gente que acha que existe um jeito certo ou padrão, que deveria ser tudo assim, ou tô viajando aqui? Total, né? Só você pegar alguns comentários de alguns vídeos que a gente produz aí, né? A gente vai ter essa galera mais, né, ou saudosista, ou, sei lá, louca da cabeça mesmo. Mas eu acho que isso resolveria, né? Isso é um problema, talvez, que possa ser corrigido nessa próxima edição, né? Uma vez que essa próxima condição já não vai ter mais alinhamento, né? Por isso que a gente foi até a fonte da gente querer discutir esse assunto. Mas, por exemplo, Pathfinder, só para não citar muito Pathfinder aqui, mas Pathfinder tem, mas Oz também tem, que eu lembro de ler. Acho que o de Dragon deve ter, mas eu não tenho certeza. A primeira página do livro fala o seguinte: essas regras aqui são regras padrões do sistema, mas sinta-se à vontade para quebrá-las ou adaptá-las de acordo com a sua mesa. Você tem isso na primeira página do livro Pathfinder, de Oz eu lembro que tem, posso até abrir aqui depois. O de Dragon, não sei se tem, mas provavelmente sim. Certeza absoluta que tem. Então, tipo assim, se o próprio sistema já te fala isso, né, você já se blinda, né, desse tipo de comentário, desse tipo de pessoa. Do D&D, eu acho que talvez, pela fama que tem, né, a galera quer se manter mais, né, na tradicional, ou talvez foi só uma falha mesmo, assim. O livro do mestre, até o livro do mestre da quinta edição, que é um livro do mestre, assim, vamos dizer assim, que deixa a desejar, mas lá ele fala um pouco sobre isso, né? Um pouco até sobre criar os seus mundos, etc. Então, se você pode criar os seus mundos, por que os seus mundos têm que ter 100% das regras que estão lá, né? Tem regras opcionais, né? Você pode utilizar no livro do mestre, né? A regra de flanco, a regra da mundo da fireball quadrada, da fireball normal. Então, isso aí já são adaptações da própria regra. Então, por que eu não posso adaptar uma coisa com um alinhamento que possa estar me atrapalhando ou que eu possa melhorar trazendo de um outro sistema, né? Por isso que, né, a gente já falou várias vezes, se você gosta de um sistema, você quer jogar ele mais vezes, você vai se divertir muito mais você testando outros sistemas para depois você voltar para ele com novas experiências e ver aquilo que você consegue adaptar, né? Então, se você gosta de D&D quinta edição, pretende jogar, testa, né, um outro sistema, vê o que funciona lá e você já vai pensar, isso aqui ficaria legal na quinta edição, assim, um ajustezinho, coisa leve. Eu acho que a experiência sua vai ser muito melhor naquele sistema que você gosta, se você tiver da opção de testar outros também. Essa é a minha visão geral, assim. É ter repertório, né? Ter repertório. Você ter repertório, você é como na música, né?
você tendo um conhecimento de várias músicas, você tem o seu repertório e quando for a sua hora de tocar na roda de violão, você impressiona as gatas. É isso, né, cara? Mas eu vejo hoje, né, que as gatas, usando essa analogia, elas só são geralmente impressionáveis se você tocar certas músicas específicas de um jeito certo, sabe? Então, eu vejo essa cultura que se criou ao redor do que é o jogar certo. E um pouco do meu objetivo é sempre falar, assim, que, pô, a gente fala, e toda a galera que faz vídeo sobre RPG ou comenta RPG, tem boas práticas, né? Mas você sempre deve pensar que isso é boas práticas a partir de uma perspectiva, né? Então, quando eu falo o que eu acho que é boa prática, eu tô falando sobre o que minha experiência, né? Mas pode ser que isso não funcione pra você, porque a sua experiência é outra e o seu estilo de jogo é outro. O estilo de história que você gosta de contar é outra. O estilo de jogo que você gosta de jogar é mais tático, por exemplo. E sei lá, né? Tem gente que vai gostar de algo mais narrativo. E o legal disso é, cara, que você pode jogar e ter uma mesa com um grupo e com pessoas que querem exatamente o que você quer, né? Vai demorar às vezes pra você encontrar essa galera, mas quando você encontra, cara, é muito legal, porque você coloca os seus desejos, as pessoas colocam os desejos deles e vocês conseguem criar juntos ali. Mas eu tava falando dessa questão de como que criou-se uma cultura de que, pô, velho, se você não usa a regra de multiclasse, meu Deus, eu nem vou jogar nessa mesa, sabe? Então, beleza, legal você ter seu desejo também, mas é como se a pessoa estivesse tratando aquilo como errado, sabe? Então, existe o set de regras que seria certo pra ser jogado, né? E aquele que é o errado. Então, se você usa homebrew, por exemplo, lá você cria uma classe ali sua, da sua mesa, você tá louco. Isso não é D&D, sabe? Então, louco pensar nisso, cara. Muito louco pensar nisso, né, velho? Isso nunca seria possível na minha mesa. Tá praticamente sem comunidade, que não só de D&D, mas de outros jogos também. Estão quase como a comunidade do metal. Chegar, isso não é heavy metal, isso aqui não é pesado o suficiente, isso não é true, coisas desse tipo, entendeu? Pô, é loucura, porque a partir do momento que você adquire o livro, lê, você tem um repertório, você tem vivência, tem referência cultural, aquele jogo é seu. Você não deve nada a ninguém, nenhuma explicação a ninguém. Combinou com os jogadores da tua mesa o que vai ser utilizado, como vai ser feito? Beleza, os outros que cuidem das suas mesas, das suas vidas. O jogo é de teu grupo e vocês fazem da maneira que quiser. Ah, mas estão dizendo aí que só é D&D de verdade se eu jogar com dado vermelho. Ah, cara, eu gosto de jogar com dado azul e só tem um dado azul. Então, quem se lasca os outros. Eu vou jogar, vou me divertir. Minha turma vai se divertir e os outros que se divirtam do jeito deles, entendeu? Eu tenho essa visão. Eu gosto de pegar um sistema e mexer nele um bocado até o ponto que fique bem no nosso jeito aqui. Então, se você, por exemplo, for jogar D&D comigo, vai ser um D&D mega tático, vai ser quase um Final Fantasy Tactics. Porque é a galera que gosta dessa maneira. Então, outros jogos também, sei lá, o Mundo das Trevas vai ser um negócio muito investigativo. Cult vai ser praticamente um filme de terror do Shyamalan lá, coisa do tipo assim. Então, cada mesa tem a sua particularidade, cada jogador tem a sua particularidade, não só por querer jogar o sistema de maneira diferente, mas por ter seu referencial cultural, ter as suas experiências de jogo, experiências de vida diferentes também. Então isso deve ser levado em conta, isso conta muito também dentro do jogo. Eu acho que tudo isso que a gente tá falando, gente, fala da moralidade, que a gente começou o papo sobre isso, né? Fala dessas regras. A gente tá falando sobre aqui uma discussão, né? De um lado tá o concreto, aquilo que é objetivo, e do outro lado tá o subjetivo, né? Aquilo que é mais abstrato. No fundo do RPG, as regras de RPG, um sistema... A gente não precisa de nada disso pra jogar, né? Você pode... O que torna a contação de história mesmo funcional é o fato da gente ter um diálogo, e esse, pra mim, é a principal coisa do RPG, o diálogo, e com
com algum fator de aleatoriedade ali, que pode ser o dado, pode ser, sei lá, um pedra, papel, tesoura, mas o sistema, ele vem, as regras, esse conjunto de regras, ele vem para trazer algo de mais concreto, no nível que a gente quer. Você pode desejar algo mais concreto ou menos, né, dependendo do estilo de jogo e de história que você quer contar, mas ele vem para poder ser a ponte entre a minha abstração da minha mente, minha viagem aqui, e a sua, na sua mente. Por isso que eu gosto de quando vou pegar um sistema novo, né, e a gente vai fazer isso com D&D, a gente fez com Old Dragon, né, vai ser a versão D&D 24 que a gente vai fazer, né, de pegar e jogar a regra do jeito que ela tá, pra ver se a regra do jeito que ela tá ali, ela consegue traduzir bem a abstração da minha mente pra sua, e a gente conseguir se dialogar, sabe? Eu acho que é uma ferramenta facilitadora de diálogo, mas a partir do momento que ela tá atrapalhando, não tá funcionando, nosso diálogo tá ficando mais travado, eu não vejo problema nenhum a gente criar uma nova palavra, né, ali dentro daquele vocabulário, daquele idioma, pra gente se comunicar melhor, né? Então, no fundo, é isso, né, gente? Exato. A regra no RPG, ela serve como orientação, não um aprisionamento. Uhum, Ela, boa. ela dentro, enfim, às vezes é uma coisa meio estranha e para alguns até meio chata, mas a regra de RPG é um normativo. O direito estuda normativos. Então, assim, o que dentro da visão da ciência jurídica, a regra ela serve para orientar uma sociedade numa convivência mais harmônica, mais pacífica. Então, dentro da nossa realidade de RPG, que deve ser uma forma mais lúdica, a regra não deve ser utilizada para forçar uma situação, para engessar o convívio social, mas sim tornar o convívio mais harmônico, mais lúdico, né, no nosso caso. Então ela não deve ser um fator de aprisionamento, mas um fator de realmente de tornar as coisas mais fáceis, mais tranquilas, somente orientar a forma que a gente deve fazer as coisas. Então eu vejo que é por esse lado. A regra não tem que ser faça-se, cumpra-se, seguir ao pé da letra. Nem as leis a gente segue ao pé da letra. A gente precisa de uma interpretação, a gente precisa de uma modulação. Então, que dirá regra de jogo? Exato, né? É muito querer, tipo assim, você burocratizar o seu hobby, né, cara? Pois né? Bota um advogado na mesa e já fica desse jeito. A nota do Old School, que eu abri aqui, ó. Uma nota sobre arbitragem. Em um jogo Old School, como Old School Essentials, as regras não são feitas para cobrir todas as situações possíveis. O mestre deve estar pronto para arbitrar de forma a resolver qualquer situação inesperada que venha surgir. Então, o próprio sistema, uma notinha assim já ajudaria muito. Uhum. Mas acho que até tem, na quinta edição tem, né? Só se ignora. Porque criou-se uma cultura do jeito certo, né? E aí, assim, galera, vale falar também que isso, assim, essa cultura do jeito certo é pra quem joga muito com muitas pessoas diferentes na internet, né? Porque a galera que tem um grupo fixo na sua mesa, né? Cara, geralmente isso tanto faz, né? Você cria ali, né? Mas pra gente que joga muitas vezes com pessoas diferentes, produzindo conteúdo, a gente vê muito isso, né? E também eu nem sei, no fundo pode ser só uma galera que é mais vocal também, né? Que faz mais barulho, né? Que fica enchendo a merda do saco com isso, né? Porque pra gente que produz conteúdo, a gente acaba sendo referência pra a decisão das pessoas de adquirir ou não aquele jogo. Então eles querem que a gente... Querem, né? Assim, entre aspas, que a gente apresente o jogo como ele é, para que eles tenham uma noção para que possa se decidir. Então a gente acaba sendo cobrado muito nesse sentido, porque seríamos uma referência para aquisição ou não de um produto. E a gente tem que levar em consideração que acaba que o RPG, infelizmente, é um hobby um pouco caro para a nossa realidade, né? Então, principalmente para a realidade de quem joga, que é um pessoal mais jovem, mais novo, tudo é diferente, porque a gente é um pouco a exceção dos jogadores de RPG, pessoal já mais maduro, já mais assentado na vida. Então, acaba sendo uma utilidade para quem quer adquirir, tá com pouca grana, para saber, vou comprar esse jogo aqui, então como é que ele funciona na real, né? Então a gente acaba recebendo um pouco essa cobrança por conta disso, mas fora da produção de conteúdo, eu vejo que essa questão de ter cobrança por jogar tal qual está no livro, eu acho que é doideira, assim, uma coisa que não faz sentido.
É isso, né? Acho que, assim, de modo geral, acho que a gente abordou bem, né, esse tema, até levou pra mais além, né, pensando no papel da regra mesmo, né, Felipe? Eu acho que tudo isso surgiu nisso, né? Qual que é o papel dessa regra dentro do seu jogo, né? E se vale a pena você manter ela ou não, né? Então, pô, se faz sentido, eu acho que seria isso, né? Eu gosto, e aí eu converso com o grupo ali, galera, vamos jogar? Vocês acham que é legal usar isso? Aí a pessoa fala, não curto não. A gente entra no meio termo ali, discute o porquê, igual a gente tá fazendo aqui agora, e pronto, né? Usa ou não, né? Vê o que funciona, o que não funciona. Mas é isso, né? Queria saber de vocês se vocês têm alguma mensagem final aí pra gente fechar esse papo aqui e agradecer a participação, né? O espaço tá sempre aberto pra conversas como essa aqui. Começar com você, Vinícius, já comecei depois. Olha aí, primeiramente apenas busquem conhecimento e e segundamente, eu sou um dos 3 Dungeon Masters, temos um canal lá no YouTube, 3 Dungeon Masters, temos resenhas de livros, dicas, tutoriais e dicas de leitura e um bocado de outras coisas lá. Dá uma olhadinha lá na gente que a gente, vez por outra, entra nesse tipo de discussão também por lá, beleza? Valeu, pessoal. É isso aí. O espaço tá sempre aberto aí, Vinícius. Confiram lá, pessoal, o canal dos 3 Dungeon Masters. E Felipe, uma mensagem final aí também, alguma coisa que você quer falar? Não, só pra falar pro pessoal também que talvez teve alguma experiência negativa, igual eu no começo, seja com alinhamento ou outra não. Vale também, né, entender às vezes o lado do mestre, né, no sentido de, às vezes é muita pressão, né, pro cara que tá mestrando recentemente, então às vezes o cara quer limitar, então hoje até não culpo muito, tenta entender o lado também, mas procure, igual o Vinícius falou, procure conhecimento, procure testar outras coisas e você vai ver que é divertido. Seu sistema vai continuar lá, mesmo com seus ajustes pequenos, e tem que entender que esse aqui, RPG, é um jogo. E o jogo a gente quer se divertir ou quer se entreter. Fora isso, é todo o aborrecimento dos outros. Então, o recado é isso. Jogue, seja feliz e para de encher o saco dos outros na internet. É isso, velho. É isso demais, cara. É isso, assim, eu entendo, e isso é um papo para um próximo programa, né? Como que muitas vezes o sistema e esse conjunto de regras colocam pressão gigantesca no mestre de ter que ser o responsável sozinho pela diversão, sabe? Então ele tem que criar esse desafio, ele tem que dar conta de tudo que o jogador vai fazer, e muitas vezes, cara, isso causa ansiedade pra caramba, né? Pô, velho, eu tenho que fazer isso, então se o jogador tá fazendo algo que eu não planejei, como é que eu vou lidar? E é lógico, né? É compreensível, né? Lógico, não causa diversão, mas é compreensível. E quando a gente observa assim, né? Ótima essa reflexão, Felipe, da gente tentar se colocar nesse papel também, né? Discutir, porque isso tudo leva aí a conhecimento, né? Então, dica aí DT Bilu, então, apenas que busquem conhecimento. E até o próximo episódio do podcast aí do canal. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.